Amado, estamos reunidos como igreja. Ajuda-nos a aproveitar esses momentos, Senhor, que o Senhor tem nos concedido em um mundo de tantas incertezas, dores e sofrimento. O Senhor nos concede da tua alegria, Senhor. A tua alegria que jamais nos decepciona, jamais nos frustra. Ó Senhor Jesus, que nós possamos aproveitar de todas essas bênçãos espirituais que já nos estão disponíveis nas regiões celestes. Livra-nos de todo espírito de murmuração, de tudo aquilo que tem vindo nas nossas vidas numa tentativa de endurecer o nosso coração, sujá-lo, nos afastando de Ti, Senhor, e tornando impossível que enxerguemos a Tua mão bondosa nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a conscientes desses ataques, estarmos precavidos, que possamos guardar o nosso coração, e por meio desse novo coração que nos concedeste, ter um relacionamento de amor real contigo. Oremos nessa noite especial pelo nosso irmão Mateus, todo o sofrimento que ele e a sua família têm passado, Senhor, no dia de hoje. Ajuda o nosso amado irmão, e nesse momento tão difícil, Senhor, que o Senhor possa usá-lo poderosamente para que a tua graça se manifeste salvadora, Senhor. Ajuda-nos também aqui na noite de hoje a, como filhos do bom Pai, estarmos atentos à voz do nosso Pai amado, desejosos de obedecer plenamente às maravilhosas e sábias instruções pela palavra que chegam até nós. Nos ajuda, Senhor, a cuidar da congregação que o Senhor nos concedeu, a cuidarmos dos outros, amando-nos mutuamente, desejando o bem uns aos outros, perdoando-nos mutuamente, para que se manifeste de maneira visível a tua presença bondosa, maravilhosa, poderosa no nosso meio e além das quatro paredes que nos cercam. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 8 de Atos. Capítulo 8 de Atos. Hoje nós vamos meditar nessa passagem tão significativa para nós, que vivemos em um momento da igreja onde o evangelismo, o significado de evangelismo tem se desvirtuado. Nós temos aprendido equivocadamente que evangelismo é dizer coisas como Jesus te ama, ele tem um plano bom para você, ou ele vai te levar para o céu de qualquer jeito, de qualquer forma. A gente sabe que não é assim. Nós sabemos muito bem que não é assim. Sabemos o que custou para o nosso bendito Deus nos salvar. Seu próprio Filho teve que vir morrer por nós. Então nós precisamos estar conscientes das nossas responsabilidades. Enquanto cristãos, somos todos evangelistas, ou então não somos cristãos. Aqui nós temos esse exemplo, Filipe, um daqueles que servia à mesa, cheio do Espírito Santo. Ele evangeliza em Samaria. E é maravilhoso entender que para o Senhor, evangelizar centenas, talvez até milhares de pessoas, e evangelizar o único eleito, tem o mesmo significado. Nós vivemos em um mundo extremamente pragmático, num mundo extremamente ligado a resultados, a quantidades,
Então, o que seria uma igreja de sucesso? Uma igreja que tem muitos membros. Uma igreja grande, uma igreja de sucesso seria algo parecido com isso. Para o Senhor, não. Para o Senhor, a referência é outra. Uma igreja que tem sucesso diante do Senhor é uma igreja fiel. Fiel às ordenanças, fiel ao chamado e, principalmente, uma igreja que entende seu papel enquanto luz e sal. De maneira que, se nós não somos mais luz, não podemos nos considerar mais igreja. Se nós perdermos o sabor, para nada mais servimos, a não ser para ser pisado pelos homens, é o que diz a palavra de Deus. Então, agora voltando aqui para o nosso texto, antes até de iniciar a exposição do texto, eu sempre tenho adotado esse tipo de abordagem com os irmãos, até para que a gente possa entender como toda a Bíblia é sistemática, está interligada, não existem textos isolados que trazem princípios isolados, mas há uma única manifestação de Deus falando diretamente no coração dos seus filhos. Em Mateus capítulo 22, o Senhor Jesus vai falar a respeito de um tema que nós vamos ver com os nossos olhos aqui no capítulo 8 de Atos. Mateus capítulo 22. Essa passagem de Mateus capítulo 22, Jesus é sucessivamente provocado por aqueles que tentavam induzi-lo a erro, tentavam de alguma forma pegar Jesus em algum tipo de armadilha, cilada, colocando ele contra o povo, contra as autoridades. Então, nos versículos, capítulo 22 de Mateus, estou falando isso só para que os irmãos possam compreender aquilo que eu vou falar. Aqui nós vamos ver a questão do tributo. São os fariseus que querem questionar Jesus a questão do tributo, se devemos pagar tributo ou não a César. Jesus então responde: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. E aqueles fariseus saem maravilhados e ao mesmo tempo decepcionados, pois a resposta de Jesus surpreendeu a eles. A sabedoria de Jesus surpreende a todos. E agora são os saduceus. Os saduceus se achavam os melhores dos melhores. Apesar dos fariseus serem numa quantidade muito maior, eram os saduceus que davam as cartas, por assim dizer. Eles faziam parte da elite religiosa. E necessariamente o líder religioso do povo judeu, que era o sumo sacerdote, ele vinha desse partido religioso. Eram os intelectuais daquela época, os intelectuais religiosos. Eles não acreditavam em coisas como anjos, não acreditavam nos livros proféticos, eles diziam acreditar apenas nos livros que Moisés havia escrito, e eles tinham algum tipo de embate teológico com os fariseus que acreditavam. Mas a liderança deles era inquestionável, né? Eles é que davam as cartas. E então eles se aproximam de Jesus com esse espírito de superioridade, com esse orgulho espiritual, dizendo: os fariseus não deram conta de colocar esse rabino de 30 e poucos anos no seu lugar, nós iremos fazer isso. Nós conhecemos a lei, nós somos aqueles que interpretamos a lei. Então eles se aproximam de Jesus com essa questão, capítulo 22, versículo 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Percebeu? Eles dizem não haver ressurreição. Não vai haver ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, você acha que eles achavam que Jesus era mestre mesmo? Perceba como devemos ter cuidado com aqueles que nos bajulam. Nem sempre, ou quase nunca, eles chegam com boas intenções. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. De fato, Moisés disse isso. Está lá em Deuteronômio, capítulo 25. Era o que os judeus chamavam de levirato.
Isso era uma forma de proteger a descendência do falecido, de maneira que o seu nome não fosse esquecido, pois isso era visto como uma maldição naquela época, você não deixar posteridade. Então, foi dado essa instrução. E agora eles trazem um caso fático para Jesus, uma espécie, de problema a ser resolvido. Na mente deles, eles haviam dado um checkmate em Jesus. Agora Jesus não tem para onde ir. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Perceba, irmãos, que o mesmo raciocínio lógico que nós encontramos aqui da parte da elite religiosa, a gente vai encontrar na mulher samaritana. A diferença da mulher samaritana para essa elite religiosa é que a mulher samaritana tinha humildade para perguntar para Jesus com sinceridade: vem cá, Jesus, onde é que se tem que adorar? Porque me disseram que era em tal lugar, fulano disse que era em outro lugar, o judeu disse que é em outro lugar. Me diga o Senhor, onde é que se deve adorar? Então Jesus fala com ela e ela ouve. Aqui a gente percebe que esses homens não vão dar ouvidos ao Senhor Jesus, apesar de Jesus ter respondido de uma maneira a surpreendê-los. Então, eles dizem, esse é o problema, todos desposaram a mulher, e ela vai ser esposa de quem? A própria lei, ela dizia que uma vez que a mulher se separa de um homem, vamos imaginar a seguinte hipótese: uma mulher, ela recebe carta de divórcio, a gente já sabe que isso era permitido, e ela então se casa com outro, e ela recebe carta de divórcio desse segundo marido, e aí de repente esse primeiro marido diz: eu quero você de volta. Ela não poderia. Isso era visto como uma abominação. Isso também está na palavra de Deus. Então, o que eles querem dizer é: e agora? Porque se ela ficar com o segundo, com o terceiro e até com o primeiro, isso está errado, porque ela desposou os 7 maridos. E agora, como vai ser isso? Então, não é só a questão de que ela vai ser esposa de 7, é que ela não podia nem voltar para o primeiro, que teria sido seu marido de fato. Então aqui a gente pegou Jesus, agora ele não tem para onde ir. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram, então ela não podia voltar para nenhum deles. Respondeu-lhe Jesus: errais. Mas como assim errais? Mas esses homens são os pós-doutores em teologia, eles não podem errar. Eles têm livro escrito de teologia, os seus livros estão entre os mais lidos. Eles não podem errar. Há algum tempo, um irmão veio na igreja e disse: pastor, tal pessoa tem doutorado, tal pessoa tem mestrado, e você? Eu digo: eu tenho a Bíblia. Serve? Porque a gente, principalmente hoje, no século XXI, nós vemos em uma fase, onde a intelectualidade das pessoas é extremamente valorizada. Nós vemos na era dos diplomas, e até uma espécie de popularização disso. A gente tem um ensino EAD. Então, há algumas décadas atrás, pessoas de classe mais baixa, elas não tinham acesso ao ensino superior. E hoje no Brasil a gente tem visto que isso tem mudado um pouco, não tanto assim. Mas a grande questão é que o conhecimento espiritual, ele não necessita de intelectualidade. Às vezes a intelectualidade até atrapalha, como a gente já viu em muitos casos. E eu não estou dizendo que você não vai precisar usar o seu cérebro. Você vai usar o seu cérebro porque foi Deus que te deu. O mesmo sentido, de quando Deus disse para Moisés: Moisés, quem foi que te deu a língua? Não fui eu? Então fale. Quem foi que deu o seu cérebro a você? Foi Deus, para que você possa raciocinar. Mas nós vivemos nessa época onde as pessoas fazem uma conexão entre raciocínio e uma
multidão de livros que vão te levar a uma série de diplomas a serem pendurados em uma grande parede. Isso não tem nada a ver com conhecimento bíblico, com conhecimento espiritual. Cuidado. Então aqui, esses homens, eles estão agora perplexos e eles ficam extremamente revoltados com o fato de Jesus dizer: você errou. Como você chegar para um professor de matemática e dizer: você errou esse cálculo. Eu sou professor de matemática, eu ensino isso todos os dias, eu faço essa equação de olhos fechados. Você está dizendo que eu errei? Então é mais ou menos assim, né? Que os saduceus, eles se viam. Porque se o fariseu já se achava superior, o saduceu tinha certeza. Ele tinha certeza de que ele era superior aos outros. Então Jesus, aquele rabino humilde, filho de um carpinteiro, vindo lá da Galileia, ele diz: olha, vocês estão errados. E aí ele vai dizer algo ainda pior: vocês estão errados, porque vocês não conhecem as Escrituras. Você já imaginou você chegar para o ministro do STF e dizer: você não entende nada de Constituição? E o STF só serve para isso, ele é guarda da Constituição. Então, pelo menos é o que dizem. Então, você está lá, você não entende nada da Constituição. Como eu não entendo nada da Constituição? Sou ministro do STF, você me respeite, né? E olha que naquela época o Sinédrio era uma mistura de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, né? Hoje a gente tem essa divisão de poderes, mas naquela época era mais ou menos tudo junto, misturado. E Jesus disse: vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem. Se conhecessem, não faziam esse tipo de pergunta boba. Já imaginou isso? Você vê como a Bíblia nos coloca em determinados lugares que para muitos é totalmente desconhecido. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que o título da nossa mensagem de hoje é Divinamente Guiados. A gente conhece a expressão divinamente inspirados lá de Noé. Noé, divinamente inspirado, construiu a arca. E aqui a gente vai ver que Filipe, ele foi divinamente guiado até um eunuco para evangelizá-lo. E depois a gente vai ver que Filipe é arrebatado, isso mesmo. Durante muito tempo e até hoje, apesar de toda a tecnologia que o homem conseguiu, né, inventar, ainda não existe o teletransporte. Então uma pessoa está aqui, daqui a pouco ela já está lá. A gente sabe de alguns irmãos da igreja que realizam esse tipo de feito, como é o caso do irmão Quinho, mas a gente não sabe explicar. Então, mas trazendo para o mundo real, você até conhece meios de transporte muito rápido, como um avião, mas ninguém consegue se transportar de um lugar para outro, se teletransportar, e a gente vai ver isso na Bíblia, nesse capítulo. Como é o nome disso? Poder de Deus. É o cumprimento do que Jesus havia dito para aqueles que de fato se entregam à sua obra da maneira como Ele ordena. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Como? Com todo o poder. Todo o poder me foi entregue no céu e na terra. E eu estarei com vocês à medida que vocês estiverem fazendo aquilo que eu enviei vocês a fazer. Não é algo abstrato, não é algo subjetivo, não é algo manipulado pelo homem, como pensou Simão, quando ele faz uma oferta a Pedro e diz: ó Pedro, eu pago o preço que você quiser para você me passar esse poder. O poder não era de Pedro, para que Pedro passasse. E Deus se ofende quando a gente tenta comprar Ele. Por quê? Porque Deus é justo. E a gente conhece um termo chamado honestidade. Para a gente, né, ser honesto é algo assim, né, de outro mundo. Eu sou uma pessoa honesta. Meu irmão, ser honesto é sua obrigação. Às vezes a pessoa fala honesta esperando aplauso, né? Uma pessoa achou uma carteira no chão, estava cheio de dinheiro, aí a pessoa pegou e devolveu para o dono. Meu Deus, vou chorar. Mas você devia fazer o quê? Ficar para você? Como é o nome disso? Isso é crime.
Honestidade é a nossa obrigação. O cristão, ele vai além da sua obrigação. Parece que hoje ser honesto e ser cristão, né? Não, irmão. Honestidade, até ricos são honestos. Ser cristão é outra coisa, né? Para que a gente possa entender. Então aqui no versículo 29 de Mateus 22, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E essa afirmação, irmãos, é uma acusação também para a igreja evangélica dos nossos dias, para o movimento evangélico dos nossos dias, aonde nós vemos como está atual a palavra de Paulo à igreja de Coríntios. Alguns estão na igreja em busca de sabedoria. Então tem gente que quer ser teólogo. Eu não me vejo evangelizando nem pregando, esse é um exemplo, viu? Mas eu quero muito conhecer mais de teologia, eu quero muito conhecer mais de Bíblia. Para quê mesmo? Não, para eu conhecer. Como é o nome disso? Egoísmo, vaidade. Você pode dar o adjetivo que você quiser. O conhecimento bíblico, ele tem que ser útil. Para quem? Para você e para o seu irmão. E para aqueles que ainda não são seu irmão. Toda criatura. A gente não busca o conhecimento pelo conhecimento. Quem faz isso são os filósofos. Nós buscamos o conhecimento para termos um melhor relacionamento com o nosso Deus e com o nosso próximo. É nisso que se funda a nossa fé. A mais ao Senhor, a mais ao seu próximo. E como podemos amar um Deus que não conhecemos? Por isso precisamos conhecê-lo. Mas não buscando o conhecimento por si, como se o conhecimento fosse um fim em si mesmo. Os fariseus faziam isso. E eles erraram o alvo. Os saduceus também. Então aqui ele diz: vocês estão errando. Versículo 30. Jesus então vai dar uma aula gratuita, de graça, porque Jesus é assim. É igual a igreja verdadeira. Você tem acesso a um conhecimento maravilhoso e é de graça. Se for cobrado, tenha cuidado que tem alguma coisa de errado. Então Jesus ainda vai ensinar para essas pessoas que estavam querendo prejudicá-lo. E Jesus então diz no versículo 30: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Isso não significa que você vai ter asa e voar lá no céu. A comparação que Jesus faz é: não vai precisar mais se multiplicar. Lembra-se da ordem que foi dada lá no Éden, quando o homem e a mulher estavam lá em perfeição ainda não havia pecado. Olhe, vocês devem se multiplicar. Por esse meio que Jesus faz com que as pessoas venham ao mundo. E aqui então ele diz: vocês erram, porque vocês estão pensando que o céu é como a terra, e não é. No céu as coisas são diferentes. E quanto à ressurreição dos mortos, que era justamente o que eles diziam saber, diziam dominar, mas eles não entendiam. Eles diziam que sabiam muito bem os 5 primeiros livros, e é justamente no livro de Gênesis que a gente tem a história dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, porém são como os anjos do céu. Isso é uma comparação. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou? Vocês aí que dizem ter a Bíblia, vocês não estão lendo. Vocês dizem que só acreditam no Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Vocês não acreditam em nenhum dos outros. Tudo bem, eu vou falar na linguagem de vocês. O livro de Gênesis. Pois é, Deus não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Onde você acha que eles estão? É isso que Jesus está dizendo para eles. Ele pega o sábio na sua própria sabedoria. Isso é o conhecimento de Deus, é esse poder que está à sua disposição e minha. Mas a gente não lê, a gente não estuda, a gente não ora e acha que vai ser por osmose. Não, eu vou dormir com a Bíblia. Eu não sei se vocês estão dessa época. Eu sou velho, viu, irmãos? Eu sou da época do Walkman. Você não sabe o que é Walkman, viu? Nem...
Ele nem imagina o que é o Walkman. Primeiro vê o Walkman, depois vê o Discman. Rapaz, Discman, coisa assim tecnológica. Então, no Walkman, na época do Walkman, daquelas fitas cassete que você tinha que rebobinar às vezes com caneta, né? Bic. Então, naquela época, o pessoal dizia assim: eu tenho uma fórmula de você aprender idiomas. Como era dormindo. Rapaz, esse negócio nunca funcionou. Eu nunca vi uma pessoa que disse: aprendi a falar algum idioma com aquele negócio no ouvido, dormindo. Até para dormir ficava difícil. Mas dizia que quando você dorme, uma parte do seu cérebro está ativa. Pelo menos era o que esses enganadores diziam, né? E aí você tá com aquela fita no ouvido ali, cada dia que você acordar outro dia, você já vai falar: how are you, what's your name, né? Nunca funcionou, mas o pessoal comprava aquela fita. Comprava e vendeu muito, né? Então, não é assim que você vai conhecer a Bíblia. Não é por osmose. Você não vai ficar com a mão em cima dela: Senhor, agora, fala, vai. Não, você vai ter que sentar e estudar. Você vai orar. Vai ter textos que são difíceis de se entender e você vai ter que estudar mais ainda. Deus separou pastores e mestres para nos ensinar. É assim que Deus diz que nós devemos nos esforçar por entrar pela porta. E isso inclui o estudo, né? Então, cuidado. Tem gente que pensa que sabe. Eu leio a Bíblia, aí você pede para explicar o versículo. Meu irmão, a pessoa fala cada heresia, que você diz: não é possível. Você é crente? Graças a Deus, né? A graça de Deus passa bem longe. Então, por que a ressurreição? Versículo 31. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes ouvido o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Versículo 32. Ele fala isso. Nós temos isso lá em Êxodo 3, 6. É isso que Jesus está falando aqui. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam de sua doutrina. Quem se maravilhava? As multidões. Por quê? Porque os saduceus saíam indignados. Eles acabaram de serem reprovados naquilo que eles achavam mestres. Como você pegar uma pessoa, como eu disse, que se acha o mais sabichão naquela área, e você mostrar para ele que ele não sabe tanto quanto ele pensa que ele sabe. Por isso que uma das características do cristão maduro é a humildade. Por mais que ele estude a Bíblia, por mais que ele tenha algum conhecimento bíblico, ele sabe que ainda falta muito, muito, muito mesmo para ele estudar. E quando ele estiver no seu último dia aqui, por mais conhecimento que ele tenha obtido aqui na terra, ele sabe que aquilo ainda é uma pequena parte de todo o conhecimento de Deus que a gente ainda vai obter na eternidade. A gente vai continuar aprendendo quando a gente chegar no céu, irmãos. Então aqui, agora, né, que a gente introduziu o tema, vamos lá para capítulo 8 de Atos. E nós temos muitos evangelistas. Aleluia! Glória a Deus! Né? Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Olha como começa. Um anjo do Senhor falou a Filipe. E eu acho tão bonito isso, porque o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, eu não vou fazer vocês abrirem, né? Mas lá em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: olha, Deus escolhe as coisas desprezíveis do mundo. Então uma pessoa olha para mim, passa pela porta e diz: eu não acredito, coitado dos irmãos que tem aquele pastor ali pregando. Ele fez isso, ele fez aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Não acredito que os irmãos estão ouvindo esse tipo de gente. Não, você conhece alguém que não seja pecador? Alguém? Alguém que tenha pisado nessa terra que não seja pecador, com exceção de Jesus? Até Maria, mãe de Jesus, foi pecadora. Apesar dos católicos não gostarem muito, mas ela foi. Então, nós todos somos pecadores. Carecemos da graça do Senhor nos alcançar. E Deus ama fazer isso. Pegar aqueles que ninguém imaginaria que Ele usasse, e Ele usa. É assim que Ele faz. Eu estou dizendo isso porque se o Senhor tem à disposição um anjo, Ele não
usou o anjo para pregar o evangelho. O anjo vai pregar o evangelho muito melhor que eu, que Filipe, que qualquer um. Ele é anjo, ele não tem pecado, ele tem um conhecimento muito superior a qualquer homem. Mas foi a vontade de Deus que homens pregassem evangelhos a homens. Falando agora de homem como ser humano, né? Não como gênero. Mas aqui a ideia é justamente, Deus nos concedeu esse privilégio. E todo privilégio vem com a responsabilidade. Até os heróis da Marvel sabem disso, porque tem no filme do Homem-Aranha. Todo privilégio traz consigo uma responsabilidade. Não, se até os ímpios sabem disso, por que os cristãos não levam isso a sério? Se até Peter Parker sabe disso, né, o Homem-Aranha, por que os cristãos não sabem disso, não levam isso a sério? Que todo privilégio traz consigo a responsabilidade. Você é um filho de Deus, então haja como? Todo poder que está em Cristo está à nossa disposição também. Preste atenção, nós não somos gerenciadores desse poder, mas esse poder age por meio de nós. Então, o Senhor Jesus diz que tudo o que eu fiz, aqueles que vierem em meu nome farão ainda mais. Todo esse poder está à nossa disposição. Estaria à nossa disposição se nós estivéssemos à disposição do Senhor. Mas a grande questão é, será que a gente está à disposição do Senhor? Será que de fato a gente está disponível? Como está a sua agenda? Você já viu como é uma agenda? Uma agenda normalmente tem assim as horas do dia, né? E aí você coloca os seus compromissos, que é organizado, né? Mas isso. Então, você coloca ali seus compromissos. Eu vou acordar às 5 da manhã, 5 da manhã eu faço isso, 6 eu isso, 7 eu isso, 8, 9, 10, eu faço isso. Sim, Jesus está onde na sua agenda? Não, Jesus está aqui. Sabe, 10h30 às 11 horas, que é quando eu vou dormir, pois é, essa meia horinha que é de Jesus. Eu converso um pouco com ele, leio um pouco a Bíblia, faço alguma oração, peço para ele abençoar a minha noite. E também quando eu acordo, uns 10, 20, 30 minutos eu também dou para Deus, né? Então você está dizendo que o Senhor Jesus ele tem esse espaço na sua agenda. E para você isso é da prioridade. É assim que você quer ser cheio do Espírito Santo. Você vê que a gente está errado. Então, a gente olha para o mundo, irmãos. E eu não estou dizendo para olhar para o mundo no sentido de que o mundo tem alguma coisa de boa para nos ensinar. Mas a gente olha para o mundo no sentido de que até quem é ímpio se dedica mais à impiedade do que a gente ao Deus que é santo. Até o que é ímpio se dedica mais ao que é mal e a gente não se dedica para o que é bom. E aí a gente se pergunta, Senhor, por quê? Por que o quê? Como é que você não entendeu? É como aquela criança que não estudou nada, vai para a prova sem saber nada, chuta tudo letra B. Eu já fiz isso no passado bem distante. E para meu azar, que também não existe, nenhuma da questão foi B. Rapaz, é poder de Deus mesmo, porque né, pela lógica, devia ter uma CB, né? Não foi. Mas por que eu tirei zero? Porque você não estudou. Foi por isso que você tirou nota baixa. Ah não, mas fulano também não estuda e não tirou essa nota baixa. Então esse é o seu referencial? Porque por mais que seja simplista esse exemplo, né? Até infantil, é um exemplo que a gente usa para a nossa vida. Sabe, fulano é ímpio. Você viu como é que a vida dele está? Sabe, fulano é da falsa igreja. Você viu como é que a vida dele está? E eu que sou da verdadeira igreja, é só reprovado. Veio para a igreja e o pastor é só bomba. Não entendo isso. Não tem um afago, não tem um elogio. Elogiar o quê? Tem alguém aqui que merece elogio? É só dizer que eu elogio. Eu não mereço, então não vou me elogiar. Mas a gente quer. Você imagina uma criança chegando para o pai, dizendo assim, pai, olha aqui minha nota, eu tirei 0. Aí o pai, parabéns meu filho.
Que bom que você tirou 0. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que ser feliz em toda e qualquer situação. É isso que a gente faz? Só se a gente for um péssimo pai, como a sociedade tem dito para a gente ser. Essa semana, mais uma vez, eu fui violentado na minha espiritualidade por meio da justiça do nosso país, querendo incutir na nossa mente coisas como que homem não tem que ser homem. Não sei se vocês já ouviram falar num termo que está muito na moda, masculinidade tóxica. E agora tudo é tóxico, né? Só não é tóxico o tóxico. Ninguém fala do tóxico, mas hoje tudo é tóxico. E eu achei interessante, essa pessoa que estava dando essa palestra, eu perguntei, mas vem cá, e a mulher que faz isso? Não, a mulher quando erra, a culpa é do homem também. Eu falei, rapaz, é quase bíblico isso. Eu falo, pena que vocês não acreditam na Bíblia. E realmente a responsabilidade é maior do homem. Mas na masculinidade tóxica, né? Eu acho que até o microfone ficou revoltado comigo. Na masculinidade tóxica, é tudo culpa do tóxico do homem. Então o homem não pode fazer nada, é tóxico. Então se o homem chega e diz, meu filho, vamos jogar bola, não pode. Você tem que deixar seu filho escolher se vai jogar bola, se vai jogar peteca, se vai jogar boneca. Se o seu filho quiser botar uma bomba e explodir a escola, é um direito dele. Mas que é isso? E a função do pai é o quê? Não, o pai agora é só um fantoche na mão das crianças. É a sociedade da gente, viu? Não estou falando nada contra a lei, não. Isso tudo que eu estou falando é legal. É o que está sendo ensinado. E você diz assim, mas como assim? É daí para lá, viu? Pode esperar coisa pior em pouco tempo. Porque tudo é tóxico. Imagina a religiosidade tóxica. É o que eu estou pregando hoje. Imagina uma pessoa que é contra o cristianismo, que prega nessa questão de que toda religião é igual, que todo mundo vai para o mesmo lugar, e aí está ouvindo eu ensinar para vocês o que eu estou ensinando hoje. Que religiosidade tóxica. Sai dessa igreja, minha irmã. Aquela religiosidade é tóxica. Não está na moda isso agora? Tudo é tóxico. Então, cuidado, irmãos, porque esse tema você vai ouvir cada vez mais. Cada vez mais. Eu disse para os irmãos, alguns anos atrás, quando a gente começou a pandemia, e eu não sou profeta não, eu só leio a Bíblia, e a Bíblia diz o que vai acontecer e acontece. Eu disse para os irmãos, todo mundo sensibilizado, não, porque na pandemia as pessoas estão se unindo, vão sair com a consciência melhor, porque muitas pessoas morreram. Eu disse, irmão, na pandemia, quem sobreviver à pandemia, vai ser 10 vezes mais ímpio do que no começo dela. É exatamente o que a gente está vivendo agora. E é o que eu estou dizendo para vocês hoje. Não achem que a sociedade brasileira e a sociedade a nível mundial vai haver algum tipo de retrocesso nesse sentido de querer incutir em nós ideias anticristãs, como se o cristianismo fosse algo perverso. Você já imaginou isso? O cristianismo que fala do amor ao próximo, a ponto de você dar a vida, fazer de tudo para com todos, para se possível salvar alguns, é visto agora como um inimigo da sociedade. Por quê? Porque fala a verdade. Numa sociedade que valoriza a mentira. E é isso que a gente tem visto e tem se calado. E aí a gente fica perguntando, por que o Senhor não envia um anjo para falar comigo? Se você não está dando ouvido para a Bíblia, imagine se Deus enviar um anjo, você sai correndo. Você não está dando ouvido para a Bíblia. A Bíblia está lhe ensinando um monte de coisa, você está tapando os seus ouvidos, está colocando em segundo plano. Se o Senhor enviar um anjo, você se assusta. No caso de Filipe, não, é outra coisa. E aqui a gente vê como Deus é multiforme. Deus ele nunca agiu e nunca vai agir de uma forma engessada. Perceba que quando Filipe sai de Jerusalém, ele está saindo por conta de uma perseguição. Há um direcionamento de Deus. O Espírito Santo está agindo por meio de Filipe, daqueles que estão saindo de Jerusalém, com certeza, irmãos. Mas aqui há uma direção mais ativa da parte de Deus. O Senhor envia um agnelos, que significa mensageiro. A gente traduz, né, como anjo, mas a expressão agnelos também pode ser usado para pregadores, pastores. Ela é usada assim lá no livro de Apocalipse. Quando a gente lê ao anjo da igreja,
fazendo referência àquele que estava responsável, um ou vários, à liderança de uma igreja local. Então um anjo fala com Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, ou o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Ele manda Filipe andar 130 quilômetros. Você já imaginou? Irmãos, a gente está numa época onde tem transporte público. Então, você vem para a igreja, você pode dizer que você mora longe, né? Imaginar que você mora bem longe. E aí você pega um ônibus e, sei lá, 30 quilômetros de ônibus até chegar aqui na igreja. Alguém veio de pé? Não, eu vim de ônibus. Você fez o quê? Fiz assim. O motorista parou. Não, pastor, mas no meu caso é mais difícil. Eu tive que fazer, como é que você bifurca? Como é, né? Integração. Eu fiz integração, porque a integração é mais rápido. Eu falei, então você ainda veio de metrô com ar-condicionado? Foi, pastor. Rapaz, foi com ar-condicionado. E aí tem outro ônibus, cheguei aqui. Pois é. Que luta, né, irmão? O Filipe foi de pé. Não tinha nem bicicleta. Não tinha um camelo à disposição dele, um jegue, um jumento. Não tinha. Foi de pé, 130 quilômetros. Outra coisa que a gente vai olhar aqui é que Filipe está sendo tirado de uma igreja que está crescendo para ir para um deserto sem nem saber o que Deus vai fazer com ele no deserto. A gente só sabe que no deserto não tem gente. Gente não mora no deserto. As pessoas moram nas cidades. Os desertos são lugares inclusive perigosos. E esse deserto específico, ele não é só perigoso porque a própria expressão deserto significa algo sem pessoas, algo isolado. Mas aqui também o deserto, ele tinha os problemas geográficos, o calor, frio, falta de água, e ele disse, vai para lá. E o mais interessante, ele se levantou e foi. Não tem nenhuma pergunta. Mas Senhor, como é que vai ficar aqui? O pessoal de Samaria, eu já marquei amanhã, tem estudo bíblico. Senhor, mas e aí eu vou lá para Gaza, mas se ela está fazendo frio ou calor, como é que eu vou fazer a minha mala? Eu boto o salto alto ou não? Eu levo minha escova de dente ou não? Eu devo levar 4, 5 pares de roupa? Ou como é, Senhor? A gente é tão fútil, irmão. E depois a gente fica... É isso que eu acho interessante. Como pessoas como nós, e eu estou me incluindo, viu? Como nós podemos nos achar espirituais com o nível de carnalidade que a gente vive? Irmão, se a gente não for honesto com a gente aqui, ouvindo a palavra de Deus, a gente vai ser honesto aonde? Aqui é a hora da máscara cair. Para ver se a gente sai daqui, né? Diferente, de glória em glória. Então, Filipe, é isso que é ser um evangelista. E como eu disse a vocês, evangelistas somos todos nós. O evangelismo que Filipe vai fazer aqui, todo mundo poderia fazer. Eu vou evangelizar um homem. Um homem. Aqui, ó, as irmãs todas poderiam fazer, evangelizar uma senhora, uma senhorita. Todas poderiam fazer. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Por que a gente não está indo? Porque não está na nossa agenda. Porque o Senhor não é a nossa prioridade. Mas se eu dissesse para vocês que essa é a religião de Caim, todos ficariam ofendidos. E aqui eu tenho que ler. Deixa guardado aqui o eunuco. Eu nem estava planejando falar isso hoje. Mas... quem sou eu? O Espírito Santo que manda, então vamos lá. O pastor, o senhor disse que não estuda. Estudo, meu filho. Justamente para que quando o Espírito Santo me mandar ler um texto, eu saber o que dizer. Né? É aconselho que você faça o mesmo. Então, aqui, nós abrimos em Gênesis.
Gênesis, capítulo de número 4. Coabitou o homem, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Percebeu por que a gente não vai ser mais como homens e mulheres? A gente vai ser como os anjos? Porque não vai ter mais necessidade de coabitar para produzir descendentes. No céu tem um número específico de eleitos, não vai aumentar nem diminuir. Assim como são o número de anjos, não aumenta e nem diminui. São os anjos que Deus criou. Sabemos que 1/3 desses anjos hoje são conhecidos como demônios, mas são um número específico. Eles não se multiplicam. Então, coabitou o homem com a mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O que significa o nome Caim? Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel significa algo rápido, passageiro. Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E aí, como é que está a sua relação com Deus? Acabei de definir ela. No fim dos tempos, você já viu quando o irmão diz assim, ou irmão ou irmã, se der, eu faço isso ou aquilo? Você já percebeu que quando a gente tem algum tipo de dificuldade financeira, qual é a primeira parte que a gente corta nas nossas despesas? A de Deus. Se você está acostumado a receber X, e em um determinado mês você recebe X sobre 2, metade de X, quem é que vai ser colocado de lado? Deus, porque Deus entende. Não é não? É claro, Deus entende. Deus não precisa que eu dê nada para Ele do ponto de vista material. De fato Ele não precisa. Mas você precisa fazer isso para demonstrar sua fidelidade, principalmente nos tempos de escassez. É o que a Bíblia ensina. Então a gente olha para esse texto de Gênesis e dificilmente a gente se identificaria com Caim, por mais que a gente seja parecido com ele. E eu ouso dizer que a gente, até para ficar parecido com Caim, a gente tem que melhorar um pouquinho. Porque Caim ainda trouxe, no fim dos tempos, alguma coisa. Caim ainda buscou um relacionamento com Deus. E nessa época era Deus diretamente. Eu tinha pastor, era Deus mesmo. Dialogou com Deus. E tem muitos que fogem desse tipo de diálogo, porque dialogar com Deus é algo extremamente incômodo. Porque Deus é aquele que sabe tudo da gente. E para quem quer viver em pecado, isso é extremamente desconfortável. Caim, no fim dos tempos, trouxe o fruto de uma oferta ao Senhor. Ele trouxe a oferta ao Senhor. Mas olha que coisa interessante. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura dele. Você percebeu? Ele não só trouxe o melhor, ele trouxe o melhor do melhor. Ele parou e pensou: isso é muito bom, eu vou levar para Deus. Não, eu quero algo melhor do que o bom. Eu quero algo bom. Então, é o que o texto está dizendo. Algumas vezes a gente vê, né, esse tipo de hipérbole. Como, por exemplo, é de graça grátis, lá em Romanos, né? O Senhor nos oferece a graça de maneira gratuita. Mas vem cá, não é graça? De graça é graça de graça. Mas para a gente entender melhor, diz assim, é de graça e é grátis. Aqui é a mesma coisa. Ele escolheu a melhor parte da melhor parte. E olhem como a gente é parecido com Caim. Você percebe que eu estou me incluindo, né? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, se a gente está na igreja muitas vezes e vê uma pessoa que tem se dedicado à obra de Deus de maneira assim desimpedida, a gente vai correr a tentação de dizer para a pessoa: ô irmão, irmã, não exagere não, dá uma freada. Você está se entregando demais à obra de Deus. Daqui a pouco vai acabar o fôlego.
Estava não. Pelo menos é o que disse Isaías, né? Aqueles que esperam no Senhor não se cansarão, mas Deus renovará as suas forças. É igual a gente pensa que o amor correto deve ser o quarto ou quinto amor, né? Não, é o primeiro. Se passou para o segundo, já foi reprovado, tem que voltar, lembrar de onde caiu e recomeçar. Então, quando a gente lê esse texto assim, irmãos, por mais que a gente leia, dificilmente, né, a gente vai extrair todo o conteúdo dele. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, quando a gente vê alguém que está agradando a Deus, isso é difícil. Ver alguém que está agradando mesmo ao Senhor, nós, que muitas vezes não estamos agradando como deveria, vamos ser aqueles a dar um conselho para a pessoa: pô, pai, pare de fazer isso, pare de querer bajular o pastor. A pessoa diz: mas não está escrito na Bíblia que a gente tem que fazer participante aqueles que nos pregaram a palavra? Não, não está não. Não está escrito isso na Bíblia não, irmão? Ou só a minha Bíblia tem Gálatas capítulo 6, a de vocês vai só até o 5? Então, a pessoa às vezes está se esforçando para fazer algo que a Bíblia manda, e vem você e diz: mas não faça tanto não, calma. Então, cuidado. Ao passo que Caim e da sua oferta não se agradou. E é isso que as pessoas ficam revoltadas. Por quê? Porque aquele que está buscando mesmo o Senhor, acha. E quem não está buscando de todo o coração, não acha e não vai achar. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mudou isso? Não, não mudou, porque a palavra de Deus não muda. Então isso que foi dito lá no passado, continua valendo. Porque muitas pessoas têm buscado e não acham, porque não é de todo o coração. É quase todo. Quase todo é a mesma coisa que nada, para Deus. Então aqui, ao passo que Caim da sua oferta não se agradou. E aí a gente pensa que Caim vai se arrepender, né? Irou-se. Mas como assim, Caim? Você está irado por quê? Você errou. Deus propiciou a sua colheita, Caim. Você está colhendo, você tem comida, você tem dormida, você tem a oportunidade de se relacionar com o verdadeiro Deus, mesmo depois da queda. Deus ainda se apresenta para você, Caim. Você não merecia isso. É como, por exemplo: ah, meu Deus, que coisa chata ir para a verdadeira igreja ouvir um sermão bíblico. Ah! Você merecia isso? Não, você merecia ser enganado como a grande maioria. E a maioria de nós não temos cuidado desse lugar aqui como deveria. E se o Senhor tirasse ele da gente, ele seria justo. Mas ele tem sido misericordioso até agora, porque ele não é obrigado a continuar sendo misericordioso com a gente. Ele é misericordioso com quem ele quer e até quando ele quiser. Por isso, cuidado. O Senhor Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso inclui muitas coisas, inclusive o pecado da procrastinação. Ó, daqui a um ano, daqui a um mês, vou fazer. Isso é tentar a Deus, porque o convite de Deus não é para amanhã, nem daqui para um mês, nem daqui a uma hora, é para agora. Depois não vale mais. Passou a sua oportunidade. Então aqui ele diz: agradou-se o Senhor de Abel, mas não se agradou de Caim. O que foi que Caim fez? O que foi que Caim fez? O que é que a gente faria no lugar de Caim? Hein? Todos nós aqui, nós nos arrependeríamos, porque a gente é gente boa. A gente somos tudo crente, aleluia. E a gente é cheio do Espírito Santo. Custa nada ter esperança, né? Essa esperança. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. O que é descair o semblante? É isso mesmo, é ficar de cara fechada, é ficar de mau humor. Não acredito, veio aqui de novo, ouvir a mesma coisa, não tem um elogio. Aí eu pergunto de novo: em que nós somos elogiáveis? Se
Se você quer que eu lhe elogie porque você é pecador, eu posso até te elogiar, né? Mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, meu irmão, eu estou pregando aqui. Se você quiser ouvir a pregação, você é muito bem-vindo, tá certo? Deixa a irmã ouvir, porque eu sei que ela veio para ouvir. Você não sei, mas ela veio. Então preste atenção, por favor, porque quando dois falam, está perdoado. Ai de mim se não perdoá-lo. Então aqui, então disse, sobremaneira descaiu o seu semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Irmãos, como Deus é misericordioso com a gente. O Senhor ainda dialoga com Caim, mesmo Caim sem razão nenhuma. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Percebe que essa verdade vale para a gente também. Se a gente andar no caminho correto. Falei essa semana o Sermão do Monte como referencial. Imagine a gente vivendo daquela forma. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por amor ao meu nome. Grande será o galardão de vocês. A gente não quer fazer isso. Se quiserem tomar a capa, dê também a túnica. Quem? O quê? Como? Vai andar uma légua, caminho duas. Aonde? Aí a gente fica ainda chateado. Não acredito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado... E essa palavrinha, irmãos, é uma palavra muito importante que a gente entenda. Jaz à porta. A ideia é que o seu pecado não tem nada melhor para fazer do que lhe fazer pecar. Pode parecer até, né, algo assim: poxa pastor, o senhor está falando uma coisa assim tão redundante. Irmãos, o seu pecado, ele está lá na porta. Se você piscar o olho, ele entra. Acabou. E aí depois é destruição. Aí você vai ter que consertar muitas coisas. Por quê? Por conta de um descuido. Isso eu estou falando para crente, né? Que vai tentar justamente aprender com aquilo para não fazer de novo. Mas ainda assim vai trazer dano. Olha o que o pecado de Davi ocasionou para ele e para a família dele. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Esse é o mesmo verbo. Aqui foi escrito, né, em hebraico, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, mas também temos ele em grego, que diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mesmo verbo. O seu desejo será contra ti. Percebeu que a gente não pode fazer o que está no coração? Seu desejo é contra você. Então quando o seu coração disser: me deu uma vontade de fazer isso, você tem que dominar. Você tem que buscar a face do Senhor para ver se de fato isso vem dele. A probabilidade de não vir dele é muito grande. E aqui agora aplicando isso no caso de Filipe. Filipe está fugindo de uma perseguição. Ele encontrou um local onde as pessoas queriam ouvi-lo. Está tendo um grande avivamento em Samaria. E o Senhor vai e tira ele de lá. E coloca ele de novo numa posição desconfortável, sozinho no deserto. Sem nem saber o que ele ia fazer. Porque ele não sabia que tinha que evangelizar o eunuco até ver o eunuco. Como a gente vai ver no texto. O Senhor só disse: sai daí, vai para o deserto. Não tem uma pergunta de Filipe. E aqui a gente aprende que obediência é isso. Por isso que lá no Sermão do Monte, como eu disse aos irmãos, bem-aventurados os mansos em espírito, serão chamados filhos de Deus. Herdarão a terra. Mas a promessa também é ser filho de Deus. Mas herdarão a terra. E mansidão fala justamente de você responder. É isso que aquele verbo quer dizer no original. Responder sem questionar. Você vai sem questionar. Sentou? Senta. Mas eu quero saber por que você quer que eu sente. Como se Deus devesse algum tipo de explicação pra gente.
Então, hoje em dia as pessoas estão assim, eu não entendo porque não pode ser desse jeito. A Bíblia diz que não pode. Ah não, mas eu não entendo porque a Bíblia diz isso. Então aqui, cuidado, isso é o desejo que é contra a gente. Por isso que é tão fácil para você e para mim ser enganado. Basta que alguém venha com uma argumentação, né, um pouco mais rebuscada, usando algum tipo, né, de contexto bíblico, e a gente está doidinho para ser enganado. Principalmente se aquilo favorecer a nossa carne. Mas a ti cumpre dominá-lo. É o seu compromisso, é o meu compromisso, dominar a nossa carne. A gente não vai matar, percebeu? Ninguém mata a carne. Porque se você hoje dominar ela, amanhã ela está lá de novo. Lutero tem uma frase muito engraçada, né? Ele diz, olha, no batismo eu pensei que eu tinha matado o meu velho eu. No outro dia eu descobri que o miserável sabia nadar, né? Ele estava lá vivo do meu lado. E logo depois, irmãos, do capítulo 4 ainda, eu não vou me aprofundar, a gente vai ver o primeiro homicídio. Por quê? Porque essa é a consequência natural daquele que ouve a voz de Deus, mas não dá atenção. Como inimigo de Deus, você se tornará também e principalmente inimigos de todos os que são de Deus. Por quê? Porque se você não é luz, a luz do outro vai te incomodar. Spurgeon tinha essa frase: o mesmo fogo que amolece a cera endurece o barro. Então, a mesma pregação bíblica, ouvida sistematicamente por duas pessoas, podem produzir dois resultados. Uma pode ser quebrantado e transformado, e a outra ficar mais dura ainda. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim. Olha que chegou. E falando de cão, né? Então, olha, isso daí é para dizer que até os animais, viu, conhecem. Está escrito lá em Isaías. Você só não entende a Bíblia se não quiser. Falei de poder de Deus. Então, não diga nada para vocês. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O que foi que ele fez? Ele matou. Toda desobediência vai te levar ao homicídio. Por quê? Porque se você é desobediente, você vai odiar quem é obediente. Odiar até o ponto de matar ele. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Estevão. Estevão foi obediente. E isso incomodou aqueles que não eram. Assassinaram a ele. Então agora voltando para o nosso texto, que é Atos 8. Eu quero trazer um pouco para o nosso contexto, né? Não vou me delongar muito por causa do horário, mas eu quero trazer uma aplicação para a gente nessa noite. Prática. Versículo 26, eu vou ler de novo o texto para vocês, até porque eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui transformados. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se acha deserto. Agora imagine que Deus está mandando você ir para um lugar que se acha deserto. Você iria? Ou você iria questionar o Senhor? Mas Senhor, está deserto. Percebe, irmãos, como nós devemos tomar muito cuidado. Quando o Senhor fala, Ele sabe o que está falando. E ele se levantou e foi. E eu queria trazer alguns alertas para mim e para você nessa noite. Só 3, para a gente concluir. O primeiro deles está em 1 Coríntios 15, 33. Eu quero saber se de fato a gente tem sido divinamente guiado. E a gente vai fazer apenas 3 testezinhos assim. Eu tenho certeza que vai sair todo mundo aqui com 10. Aleluia.
E aí eu vou poder, elogiá-los. 1 Coríntios 15, 33. Antes eu tenho que perguntar se na Bíblia de vocês tem. Na Bíblia de vocês tem 1 Coríntios 15, 33? Sim ou não? Amém. Tem? Amém. Que bom. Quem aqui já leu esse versículo mais de 20 vezes? Quem já leu mais de 100 vezes? Quem já leu mais de 500 vezes? Eu posso levantar a mão. E por que a gente ainda questiona a Deus nisso? Eu tenho certeza que eu e você, a gente questionou o Senhor essa semana. Se não diretamente, mas indiretamente desobedecendo. Não vos enganeis. Por que não vos enganeis, irmãos? Por que a gente diz para uma pessoa, não vos enganeis? Porque a gente tem a inclinação para um engano. A gente vai questionar, a nossa natureza vai questionar isso. Por isso essa expressão, não vos enganeis. Pare de tentar se auto-sabotar, pare com isso. Quantas vezes a gente chega e diz, não, mas é porque eu quero ganhar essa alma para Jesus. Você já pregou o evangelho? Já! Ela reagiu como porco e como cão. E você está continuando a pregar? Tô! Mas Deus mandou fazer isso? Não. Não dê as pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Por que a gente continua se enganando? Não vos enganeis, as más conversações. Irmãos, parece que o apóstolo Paulo já estava vendo a nossa geração. Geração YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Tem outros, agora é TikTok também, né? Tem um monte de coisa agora de mídia social. Aí você vai ver assim, né? Vou lhe perguntar, coisa muito pessoal. Você não precisa responder para mim, não, é você e Deus. Quem você segue? Quais são as pessoas que, quando falam uma coisa, você ouve? Eu conheço um monte de gente que se diz cristão e que, se o nutrólogo dizer que comer pedra faz bem para a saúde, no outro dia está comendo pedra. Mas o nutrólogo tal, ele sabe. A OMS disse que agora a gente tem que dormir de cabeça para baixo, como morcego. Vai fazer bem à saúde. No outro dia está lá a pessoa fazendo isso. Vai ficar. Você não entendeu? Não, pastor, tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. As más conversações. Então você passa 2, 3 horas por dia ouvindo determinada pessoa falar com você pelas mídias sociais, e você vai me dizer que ela não está te influenciando? É isso que você vai me dizer? Você vai me dizer que você passa 1 hora assistindo um programa de televisão que é um lixo? Eu não vou dizer que é Se Liga Bocão, esse daí, etc. E vai dizer que essa pessoa não está te influenciando? Você vai me dizer isso? E se você assistir o jornal hoje, é a mesma coisa, viu? Porque aquele jornalista lá do jornal hoje é tudo vendido. Hoje a gente não tem uma mídia que preste. A gente tem as mais caras e as mais baratas. Você comprar o pessoal da Globo, você vai gastar mais dinheiro do que comprar um canal no YouTube. Mas dinheiro compra, fique tranquilo, você já sabe até disso. Então, quem é que você tem emprestado o seu ouvido? Não vos enganeis. Pastor, nunca tinha pensado dessa forma. E você estava pensando como mesmo? Que era para você deixar de andar com o Joãozinho, que é traficante? É claro que você tem que deixar de andar com o Joãozinho, que é traficante. Mas você tem que emprestar o seu ouvido para fulano de tal, porque ele tem um diploma em alguma área? Ele continua sendo uma companhia. Ele não é cristão, ou ela não é cristã. Por que você está emprestando o seu ouvido para essas pessoas? Com cuidado, irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí às vezes a gente não entende porque o nosso coração está sujo. Irmãos, eu desafio você a assistir um desses programas que eu te falei, e você não ficar com raiva do ser humano. Mas fulano é um estuprador, fulano é um pedófilo, fulano é um político corrupto,
fulano é não sei o que, fulano não sei o que. Sim, a gente é o que mesmo? A gente. Qual é a diferença da gente para fulano? Não, eu não sou igual a fulano. Não é não? Por quê? Se tem alguma diferença, seria graça. E graça é graça. Você não fez comer assim. Mas você sai daquele programa com raiva. Né? Então, uma coisa simples. Mais um. O que eu falei para vocês no princípio, há alguns instantes. Tem na Bíblia de vocês Gálatas 6? Só para a gente... Tem? Gálatas 6 tem na Bíblia de vocês? Pronto, que bom. Gálatas 6, versículo 1. Eu vou fazer questão de ler o versículo 1, apesar de não vos enganar, está mais lá embaixo, mas para você entender o contexto. Mas eu já estou concluindo. Eu sei que vocês têm que pegar 100 km até Gaza. Fique tranquilo, já vou concluir. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, amém? Vós que sois espirituais. Aí depois a gente vê porque na igreja ninguém quer repreender o outro. Por quê? Porque ninguém quer ser espiritual. Porque ser espiritual dá trabalho. Para você ser espiritual, você vai ter que orar, você vai ter que renunciar ao seu pecado, você vai ter que tomar a sua cruz, você vai ter que seguir a Jesus. Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho disposição para isso, então deixa fulano com o pecado dele, eu com o meu e vamos para o inferno. Não, pastor, essa última parte eu não concordei. Mas, se fulano está com o pecado dele, você está com o seu, ninguém se arrependeu, vai para onde? Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Não, essa parte eu não gostei, mas é bíblica. Aí o seu problema depois é com a Bíblia. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E brandura aqui não significa falar baixinho, não. Passar a mão na cabeça, dar 2 tapinhas nas costas. A ideia aqui é se colocar no lugar do outro, como a gente vai ver no decorrer do texto. Entendendo que aquela pessoa que está passando por aquele momento que ele está se desviando do caminho, você também poderia estar no lugar dele. E portanto você precisaria do mesmo auxílio. Que auxílio? Chame para perto. Chame de volta para o caminho. Você vai precisar exortar. Vou dar um exemplo disso daqui. Natã e Davi. Natã foi lá dizer para Davi o que? Ó Davi, seu rei, nota 10. O que você fez com Batseba, maravilhoso. Você pegou uma viúva, não foi? Se casou com ela. Que coisa bonita, Davi. Como você é um homem bondoso. Foi isso que Natã disse para Davi? Não, não foi isso. Então aqui, corrijam com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Você também vai ser tentado. Por quê? Porque somos todos pecadores. Todos nós precisamos lutar diariamente contra o pecado que tenazmente e de perto nos assedia. E a gente já viu lá, não foi? No caso de Caim, como ele fica onde? Na porta esperando uma oportunidade. Então, vamos agora adiantar um pouco. Versículo 6, de Gálatas 6. Você entendeu o contexto. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Aleluia, glória a Deus. Acabei de falar de vocês, não foi não? Quem se identificou, dá um glória. Não. Por que não? O que está impedindo? Ah, pastor, o senhor é chato demais. Como é que eu vou gostar de um pastor chato como você? E você também tem uma cara assim de ogro, assim meio, né? Esses dias me disseram isso. E a pessoa disse assim, eu tenho medo, porque a sua cara dá medo. Eu falei, eu não tenho culpa, eu nasci assim. E eu sou contra esse negócio de cirurgia estética, então vai continuar assim até Deus me levar. Uma cara assim que coloca medo. E eu nem acho, né? Eu acho que às vezes eu tenho uma cara de bobo, né? Então, versículo 7. Não vos enganeis. Meu Deus, de novo essa expressão está seguindo a gente. Porque a gente é inclinado a se enganar. A gente é inclinado a dizer, se o pastor está lá, eu vou descontar minha raiva nele. O pastor está lá e tem mais é que passar fome, sede, frio, nudez, chicotada,
chulapo, né? Irmão, se você é um ímpio, fique à vontade. Eu não vou devolver a impiedade. Mas se você é crente e está fazendo isso, cuidado. Pastor, então quer dizer que o ímpio que faz isso não tem problema? Tem. Mas o juízo dele é depois. O justo é agora. A casa de Deus, o juízo já começou. Isso é se você leva a sério 1 Pedro capítulo 4. Então, não vos enganeis. Por que o apóstolo Paulo escreveria isso? O apóstolo Paulo está se queixando da vida dele para alguém? Não, isso é instrução. Porque a maneira como você trata o mensageiro de Deus é a maneira como você trata o próprio Deus. A gente tenta dissociar uma coisa da outra, mas elas não se separam. Assim como tem gente que diz: eu amo a Cristo, eu não gosto da igreja. Então você deve adorar aquele filme, né? Cavaleiro Sem Cabeça. Não tem um filme baseado num script em inglês, né? O Homem Sem Cabeça, alguma coisa assim, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Como você quer separar Cristo da sua igreja? Como você separa o cabeça do corpo? Então aqui, não vos enganeis, de Deus não se zomba. E aqui é mais dolorido do que aquele não vos enganeis que eu li com vocês em 1 Coríntios 15:33. De Deus não se zomba. Alguém já leu Mateus 22? Aquele pessoal que maltratou os servos, matou a uns. Como é que está lá escrito lá em Mateus 22 que o rei fez? Mandou o exército dele matar e tocar fogo nas cidades inteiras. Mas como um Deus de misericórdia faz isso? Você esqueceu de novo que ele tem misericórdia de quem quer? Ele avisou. Ele mandou os mensageiros para te convidar para as bodas. E você trata desse jeito os mensageiros e acha que vai ficar impune. Deus diz: vai voltar, vou mandar meu exército. Não vai ser mais convidado, não, vou mandar meu exército e vai matar todo mundo. Mas esse tipo de ensino assusta. E tem que assustar mesmo, irmão. É bíblico. Então a gente pensa que pode fazer o que quer, quando quer, do jeito que quiser, que não vai dar em nada. Esse Deus de impunidade não é o da Bíblia. Se nós, seres humanos, seres completamente injustos, pois a nossa melhor justiça é injusta, nós ficamos às vezes revoltados quando a gente vê uma impunidade. Imagine Deus, que é santo e justo. Você acha que Ele vai deixar algo impune? Não, mas eu sou cristão e me arrependi. Pois é, se você é um cristão, se arrependeu, o seu pecado foi pago aqui, ó, na cruz. Ele não deixou impune o seu pecado. Cristo levou, mas se Cristo levou o seu pecado, você tem que ter as marcas de Cristo. Cadê elas? Então cuidado, porque está inclusive nessa carta também. Então aqui ele diz: olha, porque o que semeia, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então a gente imagina que pode ter uma vida carnal e colher bênçãos espirituais, aleluia. Como assim? Você está querendo zombar de Deus? Só pode ser. Percebeu como aqui é mais forte que aquele primeiro? As más companhias corrompem os bons costumes. Isso prejudica você. Aqui não, essa atitude é zombar de Deus. Você está zombando de Deus. Zombando daquele que os demônios temem e tremem. E você não, que aqui ninguém faz isso, graças a Deus. Quem faz isso está zombando de Deus, coisa que nem os demônios ousam fazer. Imagine. Não vos enganeis. Agora, para a gente concluir, que eu já assustei vocês o suficiente. Versículo. Qual é a carta que vem logo depois de Gálatas, valendo 10 pontos? Rapaz, vocês estão estudando a Bíblia. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 6. Eu disse para vocês que só ia dar 3 exemplos. Eu podia dar 30, mas eu vou só dar 3 por causa do horário. Eu sei que vocês têm que ir para Gaza. São 100 quilômetros caminhando. Então, vou, né? Tudo com ordem da essência. Efésios 5, 6. Ninguém vos engane. De novo. E
esse ninguém vos engane, a ideia do texto é: as pessoas vão vir te enganar porque você quer ser enganado. Você quer ser enganado, eu também quero. Quem é que... Sabe, irmãos, você está passando por um momento de dor, de sofrimento, e a pessoa diz assim: não, fique em paz. Jesus sabe que você tem vivido uma vida para a glória dele. Daqui a pouco vai melhorar. Você sabe que aquilo é mentira. Você sabe que você não tem vivido uma vida para a glória de Deus. Mas quando a pessoa te diz, você até chora. É verdade. Estou sofrendo muito com o preço da carne, do feijão. Mas Deus sabe como eu preciso de carne e feijão, e pão, e cuscuz, e leite, e açúcar, e a lista, né, de compras é interminável. Ninguém vos engane com palavras vãs. Quais são as palavras vãs? É aquelas palavras que vêm justamente para afagar o nosso ego. A gente ama isso. É por isso que os falsos mestres crescem tanto. Porque eles são mestres nessa arte de palavras vãs. Olhe, você vai subir no monte, e quando você descer, o seu milagre desce junto com você. Aleluia! A gente acredita. Você vai fazer a campanha dos 7 dias, de preferência sexta-feira, e na 7ª sexta-feira a sua bênção vai chegar. Olhe, agora eu falei da pentecostal, agora eu vou falar da presbiteriana. A presbiteriana diz, né, que se você matar alguém por justa causa, até hoje eu não encontrei isso na Bíblia, mas ele diz que está lá no Antigo Testamento, né? Se você matar alguém por justa causa, aquilo não é considerado homicídio da parte de Deus. Mais ou menos assim, né? Dizendo o que um pastor disse na televisão, assim, para todo mundo ver. Se alguma pessoa entrar na sua casa para roubar a sua casa, e você tem uma arma de fogo, você dá um tiro e dê tiro para matar mesmo, porque isso não vai ser considerado como homicídio da parte de Deus. Isso é um pastor com pós-doutorado em Novo Testamento, não é nem antigo, viu? Ou seja, alguém que deveria saber muito bem o Sermão do Monte. Mas ele disse: se entrar na sua casa, pode matar, Deus não vai considerar você como um homicida, como um assassino. É verdade? Não, é mentira. Ele está mentindo. Mas pastor, ele tem pós-doutorado em teologia do Novo Testamento. O problema dele é o pós-doutorado. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que com o pós-doutorado dele. Mas ele escreveu um livro de 700 páginas, argumentando que essa tese dele é válida. Problema das 700 páginas. Eu fico com a Bíblia e com o Sermão do Monte, e tantas outras passagens, mas especificamente o Sermão do Monte. Fico com ele, tranquilo. Então cuidado, irmãos. As pessoas vão nos dizer coisas como, também um pastor desses reformado, né, que pregava verdade assim: se você quiser ficar rico, estude, trabalhe. A pessoa pega essa frase, bota no Facebook e compartilha com milhões de pessoas. Até o ímpio concorda. Se for um ímpio moralmente correto, vai dizer: é isso mesmo. Tá vendo? Até que enfim esses crentes falaram alguma coisa, né? Mas essa frase não é bíblica. Porque se você quiser ficar rico, você já caiu em pecado. Não adianta se a sua atividade é lícita ou ilícita. Para Deus, você já pecou. E quem quer ficar rico é quem não está satisfeito com a vida que Deus deu para ele. Ninguém vos engane, irmãos, com palavras vãs. E aqui, ó, o que Paulo vai dizer agora: porque essas coisas atraem. Atrai o quê? Só bênção, aleluia. Não é assim? Quando a gente vai numa falsa igreja, até nessas igrejas reformadas hoje, é só bênção, irmão. Eu estou ficando assustado. Porque até esses reformados é só bênção, é só vitória, é só coisa boa, é festa, é oba-oba. Eu digo, não é possível. Cadê a mensagem da cruz? Hoje, para você encontrar alguma mensagem da cruz em alguma igreja, seja pentecostal, neopentecostal, batista, presbiteriana, reformado, seja o que for, é uma luta. Por quê? Porque ninguém quer viver.
Para você pregar sobre a cruz de Cristo, você tem que estar carregando a sua. Senão fica visível que você não tem autoridade nenhuma para falar sobre aquilo. É como uma pessoa que está lá ensinando os outros a dieta para perder 40 quilos e ela está com 100 quilos acima do peso. Qual a autoridade que você tem? A pessoa que desenvolveu um método para você parar de fumar em 30 dias, mas ela fuma todo dia. Qual é a credibilidade que essa pessoa tem? Nenhuma. A pessoa está lá pregando a mensagem da cruz para você, e você vê que essa pessoa nem perto da cruz quer chegar, que dirá carregá-la. É isso hoje. Essas coisas, é por meio dessas falsas mensagens que a gente gosta de ouvir. Sejamos honestos, a gente gosta. Então quer dizer que tem unção de Sansão? Tem. Se alguém lhe fizer uma coisa assim, se pedir preferência, se for filisteu, você está autorizado a pegar uma queixada de jumento e fazer a justiça. Aleluia! Ah, então agora eu já vou entrar em Krav Maga. Vou entrar na minha aula de curso de defesa pessoal. Vou amanhã me inscrever para curso de tiro. Porque está escrito, se o filisteu vier de lá para cá, queixada de jumento. Não vos engane. Que ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus. Você já imaginou isso? Aqui não é a ira do diabo. Por quê? Porque se o diabo estiver irado com você, irmãos, eu vou lhe dizer algo maravilhoso. Se o diabo estiver irado com você, tranquilo. Pastor, eu fico com medo. Às vezes de noite está tudo escuro, eu estou com sede, eu estou com vontade de ir no banheiro, eu seguro. Até o primeiro raio de sol, assim, né? Pelo menos aquele horáriozinho assim que começa a aparecer uma luzinha assim, né? Eu me seguro, pastor, porque vai que eu saio, né? Mas você está com medo do diabo. É sério, você é crente. A Bíblia diz que se você está sujeito a Deus, você tem força para resistir ao diabo e ele é que fugirá de você. Então, se você encontrar um demônio no corredor de casa, você vai, e o demônio tem que correr. Aleluia! Glória a Deus! Não, pastor, não fala isso não. Se ele aparecer, eu nem sei o que eu faço, né? Provavelmente ele não vai aparecer para você. Por quê? Porque ele já está te enganando sem aparecer. O que é que ele vai ganhar se ele aparecer? Se ele aparecer para você, você é capaz de se converter assustado, sabendo que ele está ali por perto. Então ele ganha muito mais fingindo que não está ali do que evidenciando a presença dele ali para você. Mas ele está ali, mesmo você não vendo. Ele vive ao derredor. Então, graças a Deus onde eu moro não bate a porta, as coisas não flutuam, tranquilo. Cuidado, a ira de Deus é o que a gente tem que temer. Mas o diabo está tão chateado comigo, que bom, né, que é ele. O problema é se fosse Deus. E a ira de Deus vem sobre quem? Já para concluir, a ira de vocês não vai cair sobre mim quando orar. Sobre os filhos da desobediência. Mas o que mais a gente ouve no movimento evangélico moderno é o que? Desobedeça a Deus, que no final o amor vence. Inclusive tem um autor americano que prega universalismo, e ele é muito bem quisto por várias igrejas e denominações brasileiras. Esse autor se chama Rob Bell, e ele tem um livro que é best-seller lá nos Estados Unidos, provavelmente aqui no Brasil também deve ser best-seller. Quando foi lançado foi muito bem aceito. O título do livro é O Amor Vence, e ele defende essa tese de que um Deus de amor, um Deus bom, ele nunca criaria uma pessoa à sua imagem e semelhança para lançar em um lugar de tormento como o inferno. Então ele acredita que todo mundo vai ser salvo, independente da vida que vive e da fé que professa. A Bíblia ensina assim? Não. Mas esse homem que é teólogo, que tem provavelmente mestrado, doutorado, porque lá nos Estados Unidos tem que ter mesmo, ele escreveu esse livro. Ele é aceito por muitas denominações, essa tese dele, e alguns às vezes não aceitam abertamente, mas alimentam as suas ideias, de alguma forma. Então cuidado, irmãos, os filhos da desobediência.
Foi o que a gente começou falando quando eu introduzi o tema para vocês, falando de Caim e Abel, os filhos da desobediência. Então eu só falei 3 aqui, enganos. Podia falar tantos outros, a Bíblia está cheia de expressões parecidas como essa, principalmente no Novo Testamento, justamente para nos advertir a esse processo para a gente tão fácil. Que processo, pastor? De autossabotagem. Você não precisa de ninguém para te levar para o inferno, você sozinho já vai para lá. Basta não dar ouvido aos alertas de Deus. Uma pessoa que nasce, vive, vou tomar agora a ideia da biologia. Então você nasce, você vive, você cresce, você se multiplica e você morre. Essa pessoa que passou por essas etapas todas e não conheceu a Cristo, ela vai para onde? Para o inferno. Ela fez as 5 etapas, vai para o inferno. Mas pastor, nunca ouviu, vai para o inferno. Ouviu e não deu atenção, que é a maioria, vai para o inferno. Ouviu, deu atenção, mas não deu a atenção que deveria, vai para o inferno também. Pastor, então o senhor está me dizendo que o número de eleitos assim, é muito pouco. Agora você está começando a entender a ideia. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Está na sua Bíblia? Deveria estar, porque esse texto é bíblico. Agora esse um texto que muitos falam: Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Está na Bíblia? Não, nem de perto nem de longe. Aquele texto que um monte de gente gosta de usar para evangelizar: Jesus te ama. Onde é que está na Bíblia? Olha, você vai encontrar na Bíblia que Jesus chorou. É o versículo menorzinho da Bíblia. Jesus chorou. Mas nenhum versículo diz que Jesus te ama. Tem João 3, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito. Mas tem uma condicionante. Qual é a condicionante? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, não tem condicionante. Tem, você que não está interpretando o texto. Todo aquele que nele crê. Isso é o explícito. O que é que está implícito no texto? Está dentro do texto, mas tem gente que não vê. O que é que está lá? Se tem que crer para ser salvo, quem não crê está o quê? E é só nesse se você continuar no versículo, vai estar explícito, viu, no capítulo. No final do capítulo tem lá: todo que crê, seja salvo, que não crê, condenado. Mas ainda se você usar só esse versículo, já tem a ideia implícita lá, de uma condicionante: tem que crer, porque quem não crê, essa bênção não é para ele. Aí a gente vai evangelizar: Jesus te ama, toma um coraçãozinho. Você acha que você está evangelizando alguém? Essa pessoa, no seu Jesus te ama, ela renunciou a tudo? Que renunciou? Jesus me ama, tem um ótimo plano para mim. Não vou renunciar a nada, eu quero é mais. Essa pessoa carregou cruz credo, eu quero nada de cruz, eu quero uma escada para o sucesso. Essa pessoa vai seguir os passos de Jesus, nem de longe, que dirá de perto. Viver uma vida como de Jesus, de humildade, de autonegação, de entrega ao próximo, onde ele diz: uma fome eu tenho, fazer a vontade do Pai que está no céu. Você acha que alguém que ouve Jesus te ama vai querer seguir os passos dele? Aí a gente não prega o evangelho como deveria e acha ruim quando uma pessoa vem para a igreja de forma carnal e cria o maior problema. Foi você que trouxe. E você trouxe pela maneira errada. Você devia ter pregado a verdade desde o começo. Pastor, mas se eu falasse a verdade desde o começo, ela não viria. Era melhor que não viesse. Quem disse que você precisa arrastar as pessoas para cá? Você vai pregar o evangelho a toda criatura. Quem quiser vir, o Espírito vai trazer. A gente não usa meios carnais. Nós vivemos no Espírito, porque já aprendemos que na carne não podemos agradar a Deus. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. E olha que a gente só leu um versículo, não foi? Qual foi o versículo? Filipe ouviu a ordem: vai até o deserto. E ele fez o quê? Se levantou e foi. Não questionou, não perguntou nada, não se preocupou com se comida, nada. Foi.
E a gente, ô Senhor, eu até vou, mas pode ser depois? Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Agora é engraçado, né? Se o Senhor dissesse assim: eis que te digo que este ano você receberá todas as promessas que eu te tenho prometido. Isso a pessoa, né? Olha que coisa subjetiva, né? Mas a pessoa está, aleluia, eu vou casar, vou ter emprego, a casa própria. O Senhor disse isso? Não, mas a pessoa entende isso. Eu te darei tudo o que tenho te prometido. A pessoa carnal, né? Que não são vocês, aleluia. Olha o entendimento. Mas se você é espiritual, tudo que eu tenho te prometido, o que? Luta. O caminho estreito vai apertar mais ainda, aleluia. As trevas virão com fúria. Eu não penso isso não, pastor, está repreendido. As promessas de Deus não são essas para a minha vida não, fique para você. Ó, toco de volta. Irmão, você é crente. Como você espera viver em amizade com o mundo? Como você que é crente busca satisfação nas mesmas fontes que o mundo busca? Que o Senhor nos acorde, irmãos. Vamos orar. Ó Deus, acorda-nos desse pesadelo de viver uma vida distante de Ti e nutrirmos falsas expectativas da Tua aprovação. Livra-nos, Senhor, desse auto-engano, a começar de mim, Senhor. E ajuda-nos a andar pelo santo, reto, estreito caminho que leva à vida eterna. Mas um maravilhoso caminho, Senhor, pois a Tua presença está conosco durante todo esse percurso, nos satisfazendo, nos consolando, nos alegrando, nos renovando, nos enchendo de poder e graça, Senhor. Não nos deixa, Senhor, cair nessa armadilha de achar que o mundo é bom, porque o Senhor já nos disse que no mundo não há nada de bom, apenas há concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. E aprendemos mais ainda pelos seus maravilhosos conselhos, que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso nos livra, Senhor, dessa maldição, e que o nosso tesouro de fato possa estar nas coisas do alto, Senhor. Eu oro, Senhor, para que haja evidências claras na nossa vida de que somos Teus filhos amados e que o Senhor é o nosso Pai amado. E assim seja, Senhor, pela Tua graça, pois só por ela isso pode acontecer. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que Deus leve cada um de vocês em paz, em segurança, e que vocês no caminho sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para a glória do nome dele. Amém.